Salve trader, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o Danilo, mais conhecido como Ban, e nesse vídeo eu vou mostrar minhas operações do dia. Galera, estou posicionado em Bitcoin e no ouro, tá? E já vou explicar para vocês aí o porquê dos trades. Bitcoin aqui provavelmente deve topar aí do jeito que tá vindo, mas vamos aguardar. O Shao aqui eu tenho até mais uma ordem para fazer entrada, então já estou com duas e vou tentar a terceira aqui. E ontem, galera, antes de falar sobre os trades de agora, eu fiz um trade aqui em Nasdaq, onde a gente pegou take nas duas ordens, tá? Então aqui, ó, tinha essa cunha e eu realizei duas vendas aqui e ele foi e pegou nossos takes aí, tá? Então nossa conta saiu de 247 para 330 hoje. Foi um belo de um trade aí. Infelizmente, estávamos posicionados também no Bitcoin, onde foi mais ou menos aqui o trade. E ele voltou, tirou a gente no 0 a 0. E depois disso ele já voltou a cair aí, tá? Infelizmente, esse mês a gente acertou vários trades, porém, vários deles também tirou a gente no 0 a 0 ou apenas estopou curto e depois já foi aonde a gente gostaria. Infelizmente acontece, mas esse mês tá campeão aí de acontecer isso daí. E a mesma coisa aqui em Nasdaq, ontem eu fiquei acordado até as 3 horas da manhã porque eu vi essa possibilidade de o mercado cair mais e gostaria de fazer a venda. Aí eu fiz uma venda aqui, ó, nesse candle aqui. Então, quando ele deixou esse candle forte aqui para mim, eu realizei a venda com o stop em cima, depois ele foi, me stopou, subiu até mais um pouquinho e voltou a cair. Se eu tivesse deixado o stop mais longo, não teria acontecido. Porém, como eu entrei com um lote de 0,04, se eu deixo o stop muito grande, ele iria comer muito do saldo aí. E como a gente já teve um loss meio grande ontem, eu tô optando por trades curtos assim, tá? Mas seria um belo de um trade aí também. E agora aqui eu tô vendo ainda mais queda, tá? Pro Bitcoin, porque como eu falei para vocês, ainda existe essa região aqui onde o preço deve vir buscar para depois começar a pensar em voltar a subir, tá? Então o nosso trade aqui foi baseado na estrutura, onde aqui era um suporte, vira uma resistência, e junto a isso, a gente tem uma região certa de entrada, onde ele faz aqui, ó, 1, 2, 3, puxa para cima e rompe esse topo, e depois já puxa para baixo. É uma região meio escondida, porque ele só faz um candlezinho pequeno, mas não deixa de ser uma região certa de entrada aí, tá? Então, vou tentar levar ele até o SSL aqui, onde está a maior liquidez mesmo dessa pernada de alta que ele veio lá de trás. E aqui no Shao, como eu estou visualizando que ele está trabalhando dentro de um triângulo simétrico aí, o que é muito chato quando o preço fica dentro de um triângulo simétrico, porque às vezes a gente acha que vai andar um pouco para cima, um pouco para baixo e ele não sai desse range aqui, tá? Até ele realmente romper essa região. Então aqui para mim, ó, ele faz dentro de triângulo simétrico, a gente tem cinco movimentos, que é em A, B, C, D e E. Então ele faz aqui o A, depois o B, depois o C, agora vai vir fazer o D e depois o E, tá? Então aí depois que conclui essa configuração aqui das cinco pernadas, a gente vê se ele vai romper para cima ou se ele vai romper para baixo, tá? E aí a partir daí a gente consegue fazer um outro bom trade aí, beleza? E junto aqui, visualizando que o mercado pode cair mais dentro desse triângulo simétrico, ele faz uma região certa de entrada aqui, ó. 1, 2, 3, puxa para cima, rompe o topo e depois já puxa forte para baixo. Então toda essa região aqui se torna uma região de venda com stop em cima e vou tentar levar mais ou menos até esses fundos nivelados aqui, ó. Beleza, galera? Então assim que eu tiver o resultado aqui eu volto. Pessoal, voltando aqui rapidinho, fiz uma compra aqui em GBP USD, tá? É, Não vou fazer a compra de onde ele está agora, até poderia fazer aqui. Ele pode apenas respeitar aqui e já subir, mas o stop ficaria muito grande, tá? Por exemplo, aqui onde está essa ordem, ó, ela já vai dar um stop aí de US$ 20. Então, se eu fizer o trade aqui, fica um stop muito grande. E eu vejo que o mercado tende a subir mais ou menos até essa região apenas, para depois até voltar a corrigir aí, tá? Então, seria um take de
1,5 para 1 aí, mais ou menos, alguma coisa do tipo. E eu gosto de fazer trades apenas de 2 para 1, 3 para 1, principalmente, para cima. Então, prefiro deixar a ordem aqui. Se acionar a gente, beleza. Se não, ela segue daí mesmo e tudo certo. E o porquê do trade aqui? Ele passou por aquele order block de 1 hora que a gente tinha aqui. Então, já mostra fraqueza aqui nessa queda, tá? E junto a isso, ele acabou de fazer uma região certa de entrada nos 5 minutos aqui, ó. Onde ele faz aqui, ó. 1, 2, 3, puxa para baixo, rompe o fundo e depois já puxa forte para cima. Então, voltando aqui, tem o teste para tentar levar até o SSL, que é um topo válido aqui, ó. Um topo expressivo, que ele pode vir aqui buscar essa liquidez, beleza? Então é isso, se acionar o trade aqui e eu tiver o resultado, eu já mostro para vocês. Galera, voltando aqui só para mostrar que eu fechei a operação aqui do Bitcoin, tá? Porque ele já ficou numa configuração meio ruim, onde ele deixa esses topos aqui nivelados, ó. Então o preço deve passar dessa região para depois realizar alguma venda, eu acho que perto aqui do centro da estrutura, tá? Até porque se a gente passa o volume profile aqui dentro da estrutura, ele dá POC exatamente no centro aí. Então o preço pode chegar até essa região aqui para depois vir a cair, tá? Então eu preferi retirar a ordem e estávamos aí com 329, agora 330, beleza? Aqui no GBP eu coloquei um alarme aqui, se ele já passar desse topo eu já cancelo essa operação aqui. E o Shao acabou também de pegar nossa última ordem aí, tá? Então agora é aguardar. Aqui do GBP provavelmente eu vou sair mesmo dessa operação, porque ele já caminhou a favor da nossa análise aí. E aqui no 1 minuto, ó, ele faz outra região certa de entrada, onde eu até pensei em realizar um trade. Ó, ele faz aqui, ó, 1, 2, 3, puxa para baixo e rompe o fundo, e depois já puxa para cima. Aí ele volta aqui, ó, e faz até fundos arredondados nessa volta, no 1 minuto, e já volta a subir aí, tá? Então ele deve respeitar mesmo essa região e já partir daqui. É, eu pensei em realizar o trade aqui, mas eu falei, meu, às vezes ele pode realmente testar a região certa de entrada dos 5 minutos mais abaixo para depois subir, né? Então, se eu comprasse aqui com stop aqui embaixo, ficaria muito caro. Então, eu preferi não realizar. E é isso. E Bitcoin já olho mais para essa região mesmo aqui. Se chegar aqui, eu já procuro por alguma venda. E os demais aí só aguardar, beleza? Depois eu volto. Pessoal, vou tentar de novo a venda no Bitcoin, tá? Ele parece que está recusando de querer passar por esses topos nivelados. Então aqui ele faz uma região certa de entrada. Com 1, 2, 3, puxa para cima e rompe o topo e depois já puxa para baixo de novo, tá? Então pode respeitar aí o trade. Aqui também a gente observa que ele meio que arredondou o topo. Então vou deixar o take na região aqui do SSL ainda. E vamos ver como é que reage aí. O ouro reagiu muito bem aí em nosso favor, tá? Mais ou menos meio caminho andado. Agora aguardar aqui para chegar até a região dos takes lá. Beleza? Assim que eu tiver o resultado aqui das duas, eu volto aí. Pessoal, é o seguinte, aqui no Bitcoin eu tomei o risco aí de fazer um trade de 1 para 1, tá? Então eu subi bem o stop aqui, ó, porque aqui a gente tem região certa de entrada nessa região, que é junto com o centro da estrutura, e aqui também tem outra região certa de entrada, onde ele faz aqui, ó, 1, 2, 3, puxa para cima e depois já puxa para baixo. Então, caso pegar nosso stop, tá tudo certo, eu tô correndo esse risco aí, mas acredito muito nessa queda ainda, tá? Por isso que eu tô mantendo esse trade aqui. E caso ele me dê alguma oportunidade um pouco mais acima, eu acho que eu tento até realizar mais um lote, tá? Então eu vou deixar o stop ali mesmo. Se pegar a gente sai aí de 1 para 1 mesmo. Mas como eu falei para vocês, acredito muito que ele venha retestar essa região. Ele já está há um tempo querendo vir aqui nessa região e não consegue, mas deve chegar aí entre hoje ou final de semana aí. Então vou manter o trade dessa forma, beleza? O Shao está aqui do lado, tá fazendo uma correção agora, onde ele faz outra região certa de entrada. Aqui, ó, ele faz 1,
2, 3, puxa para cima, depois já puxa para baixo, tá? Então ele vem só retestar essa região aqui para talvez dar continuidade na baixa aí. Então aguardar aqui, assim que eu tiver o resultado aí eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, o Shell estopou aqui, tá? Então ainda continuo olhando para uma venda. Ele pode corrigir até mais ou menos essa região aqui mesmo e voltar a cair ainda. Então aguardar aí, se ele me der uma boa oportunidade, eu realizo de novo, beleza? A conta então foi para 290, dando um loss aí de 40 nas três operações. Bitcoin também tá. Opa, pera aí. Andou bastante para cima aí. Ainda tem aquela última região certa de entrada aqui. Porém, eu já estou analisando que o Bitcoin também possa ficar esse final de semana trabalhando aqui dentro desse range, é, ficando dentro dessa região dessa estrutura macro aqui, tá? Essa estrutura maior. Então, aguardar aí, vamos ver como é que ele anda, mas acredito que ele possa fazer isso mesmo aí no final de semana. Beleza? Depois eu volto aí. Galera, voltando aqui, tentar a última venda aí no Shao, tá? Como eu falei para vocês, ele poderia vir limpar esses topos aqui e depois dar continuidade na queda aí. Triângulo simétrico, ele faz muito disso, tá? É bem chato de operar em triângulo simétrico. Porém, eu vejo que ainda a contagem aqui não foi concluída. Ele teria que vir dar mais um toque aqui nessa LTB, quer dizer, LTA, para depois começar a querer subir aí, tá? Então, estou acreditando na venda, onde ele faz a limpa dessa liquidez daqui de cima e talvez volte a cair aí, beleza? Então, aguardar aqui esse trade. O de Bitcoin tá ficando bem perigoso. Ele tá arredondando os fundos aqui agora, então pode dar sequência na alta aí. E se isso acontecer, aí eu até tento realizar uma compra, tá, galera? Porque aí eu vejo que ele pode trabalhar dentro desse range maior aqui, ó, onde ele fez uma estrutura menor dentro dessa estrutura maior e aí ela limpa o fundo aqui da estrutura menor e depois dá continuidade na alta para vir limpar essa liquidez da estrutura maior aí na parte de cima e depois fazer esse movimento para baixo. Então ele limpa primeiro os topos e depois os fundos, mas ainda nada concluído. A gente vai ter que esperar aqui para ver como que ele vai andar. E se estopar a gente, eu tento realizar uma compra, beleza? Assim que eu tiver então o resultado aqui das operações, eu volto aí. Galera, Bitcoin estopou aqui, tá? Então a conta foi para 210 aí praticamente. Infelizmente. E aqui, galera, eu posso ter feito a leitura errada, tá? Quer dizer, a leitura tá certa, porém não seria o cenário de hoje ainda. Então, ele pode até mesmo descer de onde ele está aqui agora e vir na região lá que eu estou esperando. Ou, o que eu acho mais provável agora, nesse exato momento, dele limpar os topos aqui, ó, dessa estrutura maior para depois cair, tá? E aqui, o que acontece? Nós temos esse fundo duplo aqui, onde já tem liquidez abaixo dele, e aí eles criam um outro fundo um pouco acima desse fundo duplo. Ou seja, quem começar a comprar a partir desse momento aqui, vai colocar seus stops tudo aqui embaixo, principalmente abaixo desse SSL. O SSL nada mais é do que esse fundo expressivo aqui, ó. Esse aqui, ó. Então, todo mundo que comprou nessa região aqui em cima pode colocar o stop aqui embaixo, tá? Então, por isso que eu estou olhando tanto para essa região aqui. E aí, eles criam no dia de hoje, nessa semana, semana passada aí, essas regiões para quê? Para a galera colocar mais stops abaixo desse SSL. Então aqui, ó, os stops de quem comprou, vai abaixo do SSL. Então eles podem de novo voltar aqui embaixo e subir de novo. E aí toda vez que a galera vai comprando, o stop vai vindo para cá. E aí isso cria bastante liquidez e eles conseguem fazer a limpeza dessa liquidez para depois impulsionar o mercado para cima, tá? Por quê? Porque o mercado só se move
com liquidez. Então aqui ele vem, limpa essa liquidez e depois volta aí a subir, beleza? Então ele pode fazer esse cenário, o que eu acho mais provável aí. Então ele pode chegar aqui de novo, retestar, voltar, retestar de novo e aí talvez limpar os topos e depois vir aqui embaixo para limpar todo esse fundo que está nesse SSL. Então eu estou vendo isso aqui para o mercado agora. Então eu vou ficar de fora aqui do trade de Bitcoin. Caso ele me dê alguma oportunidade muito boa aí, eu até faço algum trade, mas nesse exato momento eu poderia até tentar realizar uma venda aqui, onde ele acabou de engolfar o, o último candle de alta após a limpa dessa liquidez aqui interna. Porém, o mercado pode facilmente chegar até o topo aqui, tá? Então vou ficar de fora aí, não vou fazer essa venda e esperar por uma oportunidade correta aí. E eu espero muito por essa região aqui do Bitcoin, porque aqui eu quero comprar e segurar preço até o topo histórico. Então, nessa região, quando ele chegar aqui, eu pretendo fazer uns 3 ou 4 lotes, e aí eu vou colocando os takes de algum deles mais para a parte de cima aqui, e outros dois eu vou tentar levar até o topo histórico do Bitcoin, tá? Porque para mim é o que eu falei para vocês, ele está trabalhando aí naquela cunha, onde ele não completou ela por inteiro aí. Falta uma onda ainda, onde ele faz aqui onda um, onda 2, onda 3, agora onda 4 e depois tem que vir a 5 de novo. Então é isso que eu estou esperando aí para depois começar o bear market, tá? Então eu vou esperar mesmo por algumas boas oportunidades aqui e se eu conseguir fazer algum trade, alguma coisa no final de semana, eu volto e mostro para vocês na segunda. O ouro tá aqui na luta, eu já deixei stop 0 a 0 aí, porque ele pode ainda querer corrigir um pouco mais, mas acredito que ele vai chegar no take aqui, então eu vou deixar esse trade aqui em aberto e vou trazer o resultado deles para vocês também na segunda-feira, beleza, pessoal? Bom, então é isso, essa é a visão que eu estou do mercado e Nasdaq acabou de limpar um SSL aqui, tá? Que é um fundo expressivo aí. Então, ele faz aqui, ó, movimento de ABC, ou 1, 2, 3, tá? Aí ele volta tudo, limpa esse fundo aqui, onde o pessoal deixa muitas ordens posicionadas de stop, e depois o mercado pode voltar para alta aí. Mas acredito que Nasdaq também venha corrigir um pouco mais para baixo, até mesmo nessa região aqui ainda, e depois dar continuidade na alta aí, tá? E junto de Bitcoin, eu vou tentar fazer essa operação aqui de compra também em Nasdaq para tentar levar acima do topo histórico aí. Beleza, rapaziada? Então é isso, muito obrigado pela presença de todos aí. Terminamos a semana de uma forma um pouquinho negativa, mas tá tudo certo. Semana que vem tem mais aí. Estamos aqui para jogo de novo. E espero que você tenha tido um ótimo dia e tenha um ótimo final de semana aí. Valeu, abraço, tamo junto.